Fala pessoal, beleza? Você sabe o que faz um desenvolvedor iOS? E eu digo mais, você sabe o que faz um especialista em desenvolvimento iOS hoje no mercado? Eu sou o Rods do Codando TV e eu trouxe um convidado que é um amigo meu pessoal. Não só ele é um desenvolvedor iOS, como ele é um especialista no mercado na plataforma na qual ele trabalha. E eu trouxe ele para justamente trocar essa experiência e você entender, caso você esteja curioso, em como se tornar um especialista nessa área, ou até ficar um pouco entretido ali, falar, pô, o que faz um especialista? Então, esse vídeo vai tentar te responder todas essas perguntas. Mas antes disso, se apresenta aí, ô Leandro Tosetti, pro pessoal. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leandro Tosetti, eu trabalho com desenvolvimento iOS ali especificamente na área de mobile. Meu primeiro contato em 2012, já trabalhei com outras tecnologias e passei por algumas empresas, especificamente no iOS, como Via Varejo, Use, XP Investimentos, e agora eu estou na BR Malls como especialista e líder de capítulo iOS. Tá, você tá então 11 anos no mercado e você é especialista em iOS, mas você ficou recente ou já tá há um tempo nesse papel, né? Porque tu vai concordar comigo, eu acho, porque a gente tem o mesmo pensamento em alguns pontos, mas é uma linha muito tênue do sênior pro especialista, né? Eu meio que falo que é mais ou menos um papel, né? Porque é um papel designado para aquela empresa, né? Você tá há quanto tempo nesse papel? Sem dúvidas, como especialista, eu acredito que oficialmente eu comecei a atuar como especialista na Use em 2018, né? Então já vai fazer 5 anos aí no papel, mas como você disse, é uma linha muito tênue, né? E cada empresa tem a sua abordagem quanto ao papel de especialista. O sênior, a gente tem até um conhecimento comum de mercado, né? De responsabilidade técnica, de conhecimento, mas o especialista ele varia de acordo com o papel que cada empresa tem no seu escopo ali. Sim, aí nessa parte de tecnologia no iOS, né? Para quem estiver assistindo e tiver interesse e falar assim, putz, eu não sei se ainda sou um especialista. Tem alguma parte técnica que você já vê que é um atributo bom ou são propriedades boas para ser um especialista em iOS? Bom, no caso do iOS, a gente tem a base técnica fundamental de ciência da computação, que aí sim vai para toda a área de tecnologia. No caso do iOS, o especialista, ele geralmente ele tem um conhecimento profundo técnico de algumas áreas, tanto de framework quanto da própria plataforma Apple, dos frameworks que a própria Apple ela fornece, e também um conhecimento muito grande na questão de arquitetura, né? Ou ele consegue pegar um projeto do zero e escalar esse projeto de uma forma que ele vai conseguir atender os objetivos ali de negócio, tendo essa visão mais estratégica, né? Então ele não vai ser, como eu posso dizer, ele não vai ser só um bom fazedor de tela, né? Que faz uma tela rápido ou que consegue fazer uma cobertura de teste boa, mas ele tem, além dessa visão óbvia, né, dessa base técnica, ele também tem essa visão mais estratégica de arquitetura e conhecimento mais aprofundado também dos frameworks, né? Assim como também o desenvolvedor sênior deve possuir. Nesse dos frameworks de iOS, o meu cenário é mais Android, né? Mas até fazendo um paralelo, não tem como a gente saber tudo, tem algumas coisas que provavelmente você se especializou mais. Mas pensando pro. Já que a gente entrou em comum acordo que essa parte de especialista é um pouco mais tênue, para um bom sênior ter um conhecimento mais robusto, quais seriam as sugestões que você daria? Pô, estuda mais arquitetura, estuda essas peculiaridades da Apple, que eu acho que são mais que vai pegar, que recomendação você daria? E A pode falar questão. bem técnico mesmo, tá? Sim, sim. A questão mais de framework não é nem conhecer os bits and bytes, todas as APIs, como que a gente vai utilizar, é mais você saber onde procurar cada coisa, né? Você saber o mapa ali do tesouro, sem necessariamente, com todo desenvolvedor, eu vou garantir que quem está assistindo aqui, mesmo que por mais sênior que esteja, vai lá no Stack Overflow às vezes para pesquisar coisa básica. Mas você saber por onde você seguir, se você precisa de algo. Ah, cara, no caso do iOS, pô, eu preciso de fazer uma chamada em socket, pô, eu vou usar o network.framework, sabe? Então você ter essa noção mais broad, assim, né, de onde que eu vou saber procurar cada coisa, né? Em relação a essa linha tenure de sênior para especialista, cara, eu acredito que é mais essa visão estratégica e de arquitetura de escalar mesmo o projeto, de fazer uma abordagem que ela vai se sustentar, que você vai conseguir. E eu não estou falando de usar
arquitetura A, B ou C, porque a gente sabe que não tem bala de prata. Mas é você, de acordo com o projeto que você está inserido, é você saber se adaptar ao projeto e oferecer soluções que sejam escaláveis, conversando sempre com o negócio, né? E aí é um ponto que como especialista, a gente percebe que quanto mais líder técnico, mais especialista, mais próximo também do time de negócio você fica, porque você começa meio que ser essa interface para onde a companhia quer seguir e você dá essa direção do lado técnico, né? Seja orientando os desenvolvedores ou seja também, muitas vezes, colocando a mão na massa, né? E ele quis dizer em outras palavras, assim, você vai ter mais reuniões. Você vai ter infinitas reuniões, provavelmente. Exatamente. Isso daí é algo que é inevitável quando você vira um especialista, são as reuniões, né? E as trocas de contexto também, né? Como eu disse no início, cada empresa tem a sua dinâmica de especialista, né? Existem empresas que o especialista ele atua mais dentro de um determinado escopo e às vezes até dentro de uma squad, mas na minha vivência como especialista, as empresas querem muito que os especialistas eles comecem a olhar coisas que são além do time, né? Então, muitas vezes você tá dando suporte a uma squad que faz do assunto A e no dia seguinte ou no mesmo dia você já está atuando no assunto B, né? Então, essa questão de reunião realmente aumenta bastante. E um ponto que eu não comentei, mas fica também já, sempre falo isso nos outros capítulos do Codando, eu estou trazendo a experiência do Tosete, a experiência talvez de outros especialistas sejam diferentes, mas é bom trazer uma percepção da pessoa que está vivendo tanto com cargo e tendo aquele dia a dia. E no seu dia a dia, quais são as responsabilidades hoje que você vê que são mais afloradas assim, de acordo com o seu papel, com o seu cargo? No meu caso atualmente, como eu estou trabalhando já como chapter lead, né, como líder de capítulo do iOS, além do suporte técnico, né, com os desenvolvedores aqui, sejam sênior, pleno ou júnior, eu trabalho muito no suporte de negócio também, de estratégia, né? Então, muitas vezes tem uma squad que quer fazer algo mais crítico ou tá com uma iniciativa nova, então eu acabo atuando junto ali daquela squad para ajudar a desenhar a solução, né? Além disso, eu acabo organizando as nossas reuniões de guilda, dando direcionamento, muitas vezes, para o projeto, aí a parte que negócio não vê e que com certeza todos nós técnicos adoramos fazer, cara, às vezes a gente precisa, cara, vamos aumentar a cobertura de teste, vamos colocar uma ferramenta nova no mercado que tá todo mundo querendo, vamos colocar SwiftUI no nosso projeto, e a gente sabe que muitas vezes negócio, eles não tem essa visibilidade do que vai ser bom, o que não vai ser, então eu acabo trazendo também para o nosso time essas iniciativas, né? Para a gente conseguir fomentar essa estrutura tecnológica do nosso lado e deixar nosso projeto saudável e também atrativo para os desenvolvedores aqui do nosso projeto. Pô, recentemente, até dando um caso, você falou do pessoal de produto disso, eu sugeri para a gente fazer uma biblioteca em uma parte X ali, teve não foi tão aceito o pessoal de produto por causa de prazo, eu falei, ó, se isso der certo, vai poupar muito o nosso trabalho mais para frente, e não fica tão visível para eles, né? Aí tem que explicar, direcionar e tudo mais. Aí foi até recente, me elogiaram, pô, a gente já viu um ganho nisso, pô, ficou legal. Exato. Só que é difícil às vezes, né? Até pra vender, né? Isso é o que eu acabo fazendo bastante, né? De pegar esses backlogs de capítulo que a gente fala aqui, e aí eu trabalho ali de conversar também com os POs, né? De cada squad, para trazer essas iniciativas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho algum framework, alguma abordagem, ou até um débito técnico mesmo, então também é meu papel, junto com o dev que está na squad, a gente conversar com o PO, vamos priorizar nessa sprint que está um pouco mais tranquila, trazer esse ponto aqui que vai trazer tal ganho, então a gente acaba fazendo também esse trabalho tanto de liderança quanto seria não convencimento, mas de dar insumos para o negócio, saber também da importância que é a gente manter esse backlog técnico do nosso lado, né? Sim, um pouco de persuasão, talvez, né? Explicar com exato, perfeito. Aí um ponto nisso também, você falou que fica nos times ajudando eles, mas você ajuda a fazer o desenho, a instruir, ou você também já põe a mão na massa? Como que funciona? A questão... Desenhar sim, com certeza. Sempre que a gente tem alguma solução nova que vai sair do nosso escopo ou precisa de uma abordagem diferente, eu sento junto com eles, né? A gente faz um pair programming ou a gente desenha a solução e colocar a mão na massa é algo que
que às vezes não é tão necessário da minha parte, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então a gente tem um backlog técnico, às vezes sobra um tempinho, eu puxo alguma coisa para fazer, porque aí é um perfil meu, né? Cara, eu adoro colocar a mão na massa, eu gosto de programar, então muitas vezes ali eu vou até ajudar numa squad, ou um desenvolvedor vai precisar sair de férias, e aí eu acabo atuando ali em determinada frente, em algum item de backlog, para ajudar. Então eu procuro me manter um pouco com a mão na massa, por mais difícil que seja no dia a dia, né? Mas aí, desde que você virou spec nesses 5 anos, você não teve essa obrigação de codar ou depende de empresa? Depende. Então, até eu chegar na BR Malls como líder de capítulo, eu colocava sempre coloquei a mão na massa, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na User, eu já era especialista, mas eu programava muito. A partir do momento que eu acumulei o chapéu, né? Eu digo que não é um cargo, mas é um chapéu de líder de capítulo, aí naturalmente reduziu essa questão do desenvolver, não cessou, porém ela reduziu bastante, mas foi um cenário mais atrelado à liderança que eu estou exercendo agora, tá? E aí, de novo, eu repito, cada empresa tem um estilo de atuação de especialista que a empresa, naquele cenário dela, ela pode exercer, né? Sim. E, tecnicamente, talvez você não tenha comentado, eu vou insistir um pouco nisso, mas, tecnicamente, quais são as tecnologias que você fala, cara, para ser pelo menos um bom sênior, para estar preparado para ser um especialista, tem que saber, sei lá, X coisas. Tem um mapa aí, um caminho pro baú do tesouro, ou... Cara, é muito difícil, eu não gosto de dar o mapa, né, do tesouro, porque a gente sabe que nada é preto no branco, assim, em relação à programação, a desenvolvimento, né? É claro que você precisa ter as fundações, como eu disse, né, de engenharia de software mesmo, saber as melhores práticas, um Solid, isso aí é o base level, né, a base para qualquer desenvolvedor. E falando especificamente de iOS, é você conhecer como funciona, né, os frameworks padrões, né, você saber usar o UIKit, tem muita gente já que está iniciando no SwiftUI também, mas é bom você conhecer, né, esses dois mundos para você ter essa flexibilidade também. Você conhecer as maneiras de tratar uma chamada de rede, essas coisas que são básicas, né? E acima de tudo é o skill que não está ali no conhecer de fato, mas é a questão de saber escalar, saber fazer um código limpo, saber fazer qual API, qual framework você vai utilizar, e não aquela coisa que com certeza a gente já fez muito disso. Eu preciso fazer uma chamada de rede, então eu vou lá naquela biblioteca que todos utilizam e vou baixar ela e colocar no meu projeto. Mas será que cabe ali? Eu vou dar um exemplo para quem é da galera da iOS, vou fazer o Alamo Fire. Começou um projeto, vou colocar o Alamo Fire, mas cabe ali? Por que a gente não pode usar o URL da própria Apple, a gente não pode usar o sistema de rede da própria Apple, ou a gente precisa fazer alguma view muito específica, vou também baixar um framework, mas será que a gente consegue fazer isso de alguma forma que não precise usar o framework? Então esse tipo de situação, né, que você começa a se diferenciar quando você sabe em qual situação aplicar qual tipo de conhecimento, né? Mas um mapa da mina, assim, você precisa saber isso, isso e isso, é um pouco complicado. A gente tem em alguns lugares, até respondendo mais diretamente, eu já vi algumas tabelas de conhecimento, né? Tanto para Android quanto para iOS. Você é Junior, Pleno, Senior, Distinguished, Principal Engineer, você precisa saber isso, isso e isso. Aquilo pode te dar uma boa base, né? E para quem quiser pesquisar, facilmente você encontra, mas como eu disse, isso não determina exatamente se você é ou não um especialista, e mais a sua atuação e o seu conhecimento no dia a dia com a empresa que você está trabalhando, né? E tem um ponto aí que eu fiquei pensando no iOS, que é muito característico, que tem as peculiaridades do iOS. E não tô falando de desenvolvimento, tô falando às vezes da loja e de algumas políticas da própria Apple. Isso aí tu acha que seria uma forte recomendação da pessoa se informar? Porque eu acho que com o cargo de especialista, eu não sei se tem essa... Talvez, não sei, tá? Mas talvez tenha uma expectativa que você saiba disso para quando resolver alguns problemas burocráticos. Foi muito bem lembrado, esse é um ponto que realmente... De novo, pessoal, na minha vivência, tá? É algo que eu contribuo bastante, que sempre, quando a gente às vezes está refinando alguma coisa, cara, vamos falar de login social. Então a referência ali do mobile, cara, tem que saber que login social no iOS, se você for implementar, você precisa implementar o login social, o login with Apple.
Então você precisa colocar a parte da Apple. Então é isso que você falou, é plataforma, é você conhecer como funciona, isso é muito importante, tá? Até quando a gente vai conversar aqui com os candidatos que a gente está contratando para a BR Malls, que a gente tem 26 aplicativos na loja. Então a gente precisa conhecer muito bem essa interação que tem com o App Store. Como a gente faz o fluxo de deploy, e aí outro ponto que o especialista é legal conhecer é a parte também de CI/CD, né? Aqui eu faço muita automatização de fluxo, cara, eu gosto muito dessa parte também, converso muito com os DevOps. Então, conhecer as regras da Apple, saber, muitas vezes você vai precisar conversar com o time da Apple de review, esclarecer para eles, seguir as guidelines, fazer a ponte também dos guidelines da Apple com o pessoal de design e com o pessoal de produto também, que muitas vezes eles não têm essa ciência. Então, tudo isso engloba também o hall de conhecimento que você precisa ter para ir evoluindo na sua carreira também, né? Outro ponto, Tosete, que eu acho que a gente vai entrar bem nessa seara, que eu acho que faz muita parte, né, desse papel aí de especialista. Como funciona ou como você tem conduzido e funcionado a parte de mentoria? Como especialista, geralmente, né, na maioria dos casos, você traz consigo essa questão de mentoria ou de liderança técnica, né? Então, muitas vezes você tem um membro do time ali que é um pouco mais júnior, ou às vezes nem é tão júnior assim, mas você precisa estar próximo dele ali, tanto orientando quanto dando um acompanhamento no dia a dia, né? Então, sempre quando entra alguém que é mais júnior aqui na empresa, passa um tempo comigo, a gente faz um pair programming, muitas vezes a gente faz um check-in ali, fulano, como é que tá a sua sprint? Tá precisando de alguma ajuda? Às vezes tem algum desafio técnico um pouco mais complicado, então você participa junto com ele, não fazendo para ele, mas dando os caminhos e orientando ele ao que ele pode fazer ali, sempre tentando extrair. E eu te garanto que com a mentoria você não só ensina, acho que você mais aprende do que você está ensinando. Muitas vezes é consolida, né? Consolida, e muitas vezes é alguma coisa que você já tinha, faz muito tempo que você não mexe, até te ajuda a relembrar e consolidar esse conhecimento. Ou a própria pessoa que você está ali ajudando ou mentorando, ela vem com insights que você nunca teve. Então essa é uma das partes mais recompensadoras, assim, dessa liderança técnica que eu enxergo no especialista. E até vou dar meu ponto nisso, né? Para você que está assistindo, sendo especialista ou não, se você ensinar as pessoas, você sempre vai consolidar o conteúdo que você estudou, que você está aprendendo. Então isso aí é a dica de ouro também. Exatamente. E nunca assuma que você sabe tudo ou que você já não tem mais o que aprender. Por mais que você esteja 20 anos como desenvolvedor de alguma plataforma, algo do tipo, você sempre tem a aprender. E muitas vezes você aprende muito mais com quem está começando já. Muito bom. E para quem está assistindo e talvez seja um sênior ou seja um pleno, não importa o cargo, mas tem uma intenção de ser especialista, ou para alguém que já é especialista e está tentando se consolidar com o mesmo cargo, que dica você daria para ela se fosse já para daqui, vendo o vídeo do Tosete para tirar uma conclusão e falar assim, não, a partir de agora eu vou mudar a chavinha e vou fazer isso. Tem alguma dica aí? Cara, além da questão técnica que a gente conversou e cada um conhece os caminhos, né? Eu imagino até como um pleno, um sênior, conhece os caminhos de desenvolvimento técnico para se evoluir na plataforma, é você trabalhar muito também a questão de, vou falar aqui, soft skills, né? O termo popular. A sua postura, desenvolver um pouco a sua liderança, porque, de novo, como especialista, você vai precisar ter muitas interfaces, seja com o pessoal do próprio time para orientar os devs que são mais juniors, seja para conversar com Product Owner, com o SM, ou com a Apple, enfim. Você vai precisar ter essa capacidade de traduzir negócio para a parte técnica e vice-versa, né? Então esse é um ponto muito importante também, é você desenvolver todo esse seu lado de liderança, de saber conversar e de saber simplificar as coisas para quem não é técnico, né? E ser realmente a referência no quesito da plataforma ou da tecnologia que você está trabalhando. Então, se fosse para dar uma dica, eu diria muito mais você entrar um pouco na seara dos soft skills, né, para você conseguir, além de continuar estudando a parte técnica, né, obviamente, você estudar um pouco dessa parte, porque muitas vezes é isso, você tem alguém que é muito sênior, o cara manja tudo de código, ele faz tudo, ele faz um código limpo e escalável e conhece tudo, mas às vezes ele não consegue
passar isso com o negócio e vice-versa, né? Ou não consegue ensinar uma pessoa mais júnior. Então, é trabalhar mais esses pontos que aí, com certeza, você vai estar num caminho aí que, na maioria das empresas, é o que é considerado também numa promoção. Sim, e também não adianta tu construir um foguete, sendo que ninguém acredita que vai ser um bom foguete, né? Também. Exatamente. Além do que, um outro ponto bem mencionado, às vezes tem algumas pessoas que já vêm com a receita de bolo na questão de eu sou extremamente sênior e constrói um foguete para, sei lá, constrói um canhão para matar uma formiga, né? Então, precisa fazer uma telinha, o cara já vem com uma arquitetura de 1000 camadas e a tecnologia tal, e às vezes o menos é mais, né? Tem até um lugar que eu não lembro que veio uma charge, né? Então, quanto mais sênior você vai ficando, menos código você vai querer produzir, no caso, né? Fazer as coisas mais simples. Então, muitas vezes eu vejo isso também, né? Às vezes tem uma fase da nossa carreira que a gente quer, nossa, eu vou aplicar a tecnologia tal, a camada tal, vou fazer um framework com milhões de camadas e tal, e às vezes não é isso que precisa. Então, ser um especialista é você também ponderar o esforço que você quer, o que você vai produzir com o resultado que você quer chegar, né? Então, acho que isso também é bem importante. Muito bom. Tosati, acho que é isso. Queria agradecer a sua presença aqui. Tomara que tenha ajudado bastante pessoas aí a ter visto o canal. Eu sempre esqueço, gente, se inscreva no canal do Codando TV, deixe o seu like. Quer participar também? Entre em contato comigo que também a gente vai fazer um vídeo com você. Beleza? Valeu! Obrigado. Valeu!